meus futuros formandos! Bem-vindos a mais um Encontro de Ciências. Na aula de hoje nós vamos discutir um pouco da química como uma ciência e falar sobre os modelos atômicos pelo olhar da filosofia ocidental. Então vem comigo! Matéria e modelos atômicos. Como já é sabido de todos vocês, nós temos dentro das ciências a divisão entre química, física e biologia. E aqui nós vamos ficar responsáveis por estudar a química. Mas o que seria química? A química ela é uma ciência responsável por estudar a matéria e suas transformações. Mas será que vocês conseguem definir o que é matéria? Bom, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, que tem massa e volumes definidos. Ou seja, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço tem massa e volume, é matéria. Mas a matéria, ela conta com alguns outros conceitos para a gente poder estudar. Uma porção limitada da matéria é conhecida como corpo. E a partir do corpo é produzido um objeto. Vamos entender esses três conceitos, matéria, corpo e objeto, dentro dessa imagem. Aqui nós temos a matéria, matéria-prima. Ela ocupa um espaço, tem volume e massa definidos. Isso é uma pepita de ouro. E agora a gente vai ver o corpo. O corpo, ele é uma parte da matéria. Então, essas barras de ouro não são formadas apenas de ouro, mas ela tem uma porção limitada dessa matéria. E, por fim, nós temos aí o objeto. O que nós podemos fazer com metais que estão envolvidos dentro dessa barra de ouro e o próprio ouro? A gente consegue fazer anéis, colares, joias em geral, montar paisagens dentro de igrejas, né? Que a gente tem aí esculturas feitas de ouro. Tudo isso é o produto final, que seria o objeto. Mas do que a matéria é formada? Bom, a matéria é formada por moléculas, e essas moléculas, por sua vez, são formadas de quê? De átomos. E nós temos uma área do conhecimento específica que estuda o comportamento dos átomos, que seria conhecido como atomismo. E aqui nós temos, inclusive essa imagem está no livro de vocês, na página 263. Essa imagem está mostrando do que a matéria é formada. Então, em letra A, a gente tem uma colher com açúcar. Em B, nós temos esse açúcar observado em um microscópio eletrônico, que a gente consegue ver os pequenos detalhes. E aí, se a gente for chegando cada vez mais próximo, esses pequenos grãos de açúcar são formados por moléculas de sacarose. E as moléculas de sacarose têm essa conformação que está na imagem C. E por fim, nós temos a constituição do átomo, que é o menor grau que nós temos dentro da matéria. A estrutura da matéria, o atomismo pelo olhar da filosofia ocidental. Antes mesmo dos primeiros modelos atômicos surgirem e serem difundidos na nossa comunidade científica, a ideia de estrutura da matéria ela já era muito discutida entre os filósofos gregos. No entanto, esses filósofos não faziam investigações baseadas em experimentos. Era mais voltado para o senso comum. Era uma observação rasa. As primeiras ideias de átomos veio através do filósofo Demócrito. Vocês já devem ter ouvido falar dele lá dentro da filosofia. E foi ele quem criou esse termo, átomo. O que significa átomo? Ele é de origem grega e o A significa negação e tomo significa fatia ou divisão. Para os gregos, o átomo era a menor partícula já existente dentro da matéria. No entanto, hoje em dia isso caiu por terra, porque nós sabemos que ainda dentro do átomo nós encontramos elétrons, nêutrons e prótons, que são aí as coisinhas que vocês vão ver nos próximos capítulos. Essa é a imagem que eu coloquei do Demócrito, que é o filósofo grego
que deu origem a esse nome que conhecemos hoje como átomo. Modelos atômicos. Os modelos atômicos, eles tentam explicar como que é a característica do átomo, quais os seus comportamentos dentro de cada molécula, e isso tudo é embasado em análises e experimentos científicos. Por isso a gente estuda isso dentro do campo da ciência, porque é tudo comprovado, é tudo científico. Já os filósofos, eles utilizavam mais do senso comum para comprovar essa ideia de atomismo. E aí, nas próximas aulas, nós vamos estudar de forma cronológica os principais modelos atômicos que se embasaram na ciência, ou seja, foram eles que iniciaram os processos de experimento científico. Eu aguardo vocês na nossa próxima aulinha. E aqui eu vou deixar de atividade para vocês do livro as questões 1 da página 269 e questão 1 também da página 278. Todas elas para serem desenvolvidas no próprio livro didático. Beijos e até o nosso próximo encontro.